Hoje eu vou contar sobre um livro de autoajuda chamado Sonho Alto. E ele foi um livro muito importante para mim, porque mesmo sendo um livro de categoria de autoajuda, que não é uma categoria que eu me aproximo e me identifico muito, ele foi um livro que eu me identifiquei muito com o autor desse livro. O livro chama-se Sonho Alto, de Ben Carson. E quem foi Ben Carson? Ben Carson é um neurocirurgião pediátrico, psicólogo, escritor, professor e político nos Estados Unidos da América. Formado na Universidade da Escola de Medicina de Michigan, nos Estados Unidos. Esse livro foi muito importante para mim porque, como o livro mesmo fala, é um livro que fala sobre excelência ou sobre dedicação. Ele fala sobre a história de Ben, que é o autor desse livro. Ben Carson, ele foi uma criança que não tinha uma vida financeira muito estável. Porém, ele tinha uma mãe que acreditava muito nele, tanto no irmão dele, tanto no próprio Ben. Quando criança, ele se mudou de uma cidade grande para uma cidade um pouco menor, e nessa cidade ele foi para uma escola que suas notas tiveram uma baixa. Ele teve muita dificuldade no início de integração e adaptação dessa nova escola nessa nova cidade, com novos amigos e com pessoas que ele não conhecia e que não tinha muito convívio social. A mãe dele, percebendo isso, ela fez o seguinte: como a mãe dele trabalhava como empregada doméstica em casas de pessoas com um nível financeiro muito mais estável, ela foi uma pessoa muito observadora e ela percebeu uma coisa. Ela percebeu que pessoas que tinham uma vida financeira mais estável tinham algo em comum. Elas liam muito. E com isso, ela começou a aplicar isso em casa. Ela começou a obrigar os dois filhos a irem a bibliotecas, lerem um livro por semana e com esse livro fazer resumos no final de semana e entregar esses resumos para ela. Bem no começo ele não gostou muito da ideia, porém, quando ele foi se acostumando com essa ideia, ele começou a gostar muito de leitura. Ele começou a ir na biblioteca cada vez mais e mais e se interessar ainda mais na parte da leitura, principalmente na parte científica. Com isso, Ben Carson começou a criar uma disciplina que ele deveria ser o melhor o que ele fizesse, independente do que seja. Assim, ele foi de um dos melhores alunos da classe dele para um dos melhores alunos da escola dele, e depois ele foi considerado um dos neurocirurgiões mais importantes do mundo com essa filosofia. E essa é a mensagem principal que eu captei do livro, que você deve dar o melhor de si, independente do que seja. Independente se for na parte de exatas, de humanas, de biológicas, independente do que seja. Ser o melhor também na parte como ser humano, como você deve se oferecer para as pessoas, principalmente como ser humano. Se não ser alguém que humilha as pessoas e não tentar passar por cima de ninguém, e ser humilde independente do seu grau superior, independente do seu diploma, independente de quem você seja, ser uma pessoa boa e humilde. Com essa filosofia, Ben Carson ele fez uma das cirurgias mais importantes da história da humanidade. Ele fez uma cirurgia de duas gêmeas siameses que eram conectadas pelo crânio e ele conseguiu separá-las. Assim, ele foi considerado como um dos melhores neurocirurgiões pediátricos do mundo, e ele se tornou um secretário do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos Estados Unidos, assim sendo reconhecido mundialmente.